Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Há alguns dias que eu não deixo nenhuma palavra aqui no meu canal. Este canal é o canal Filemon, esse é o meu canal, e eu convido você para assistir este vídeo até o final. Quero pedir para você deixar o seu like, faça o teu comentário e convido você também, e se não for inscrito neste canal, eu convido a se inscrever e fazer parte desta família Filemon. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, glória a Deus, aleluia. E eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Êxodo, aleluia. Quero aqui tirar por base 2 versículos no capítulo 3 de Êxodo, no versículo de número 7 e versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e do jebuseu. Muito bem. Falar em Moisés se tornou um assunto já bastante conhecido nos meios evangélicos, aleluia, e no público de uma forma geral. Porque a biologia de Moisés, ela já é bastante conhecida entre todo o povo. Todos nós sabemos que Moisés nasceu, aquele menino hebreu, que a qual foi adotado pela filha do rei Faraó, colhendo ele lá do rio Nilo, dentro daquele cesto. A princesa adotou aquele menino e o criou como príncipe do Egito. Nesse período de tempo, aproximadamente 40 anos, Moisés recebeu toda a instrução como sobressair, como entrar na presença do rei Faraó e como sair da presença do rei. Estudou os melhores livros teológicos do Egito, aleluia. Ele aprendeu o linguajar real, aleluia. Glória a Deus. Então Moisés, ele precisava agora receber uma outra instrução, porque há alguns tempos Deus o ia chamar para a libertação da escravidão do Egito, para livrar o povo hebreu da escravidão do Egito.
Mas para que isso acontecesse, Moisés, ele praticou um delito quando ele viu que um feitor estava chicoteando um hebreu, que a qual era o seu próprio irmão Arão. E ali ele se encheu de ira ao ver aquela situação. Ele acabou matando o egípcio. Aleluia. E ao matar aquele egípcio, o rei condenou ele à morte, né? Então Moisés precisou fugir do Egito e enfrentar o deserto, porque agora ele precisava aprender a sobreviver no deserto. Glória a Deus. Porque quando chegasse o tempo de Moisés libertar o seu povo, ele já teria recebido também todas as instruções como ele sobrevivesse no deserto, porque ele ia conduzir uma congregação hebreia em meio ao deserto, e ele precisava ter instrução para poder instruir os demais. E nós observamos que ele saiu erroneamente para o deserto, correndo para o deserto, e foi parar na terra de Midian, onde habitava ali um velho sacerdote, que a qual o seu nome era Reuel, mas o seu título é Jetro. Aleluia. Ali o sacerdote Jetro, sacerdote Midian, e ele foi deparar em meio a esta família. Que nós observamos aqui que com esta família Moisés começou a receber todas as instruções de como ele tinha que fazer para sobressair, para sobreviver em meio àquele deserto. Aleluia. E observamos que ele aprendeu até mesmo criar ovelha. Ele aprendeu a ser pastor de ovelha. E nós observamos na palavra que um determinado dia Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e ele levou o rebanho atrás do deserto, e ele veio até a Horebe, o monte de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E ali, naquele monte, glória a Deus, ali atrás do deserto, naquele monte de Deus, aleluia, nós observamos que ele observou que ao lado existia ali uma moita de sarça, que a qual chamava-se sarça ardente. E ali, rebanhando as ovelhas, de repente ele observou que o anjo do Senhor apareceu naquela sarça em uma chama de fogo no meio da sarça. Ele olhou e começou a observar que aquela sarça, ela ardia no fogo, mas ela não se consumia. E como nós sabemos que o fogo, ele é consumidor, aleluia, possamos entender que então, aquele fogo que Moisés estava vendo, não era um fogo natural, provocado pelo palitinho de fósforo, ou provocado pelo isqueiro,
né? Aleluia. Mas possamos observar que aquele fogo era um fogo sobrenatural, porque se fosse um fogo natural, aquela sarça se consumia. Ele observou que ali se tratava de uma visão que ele estava vendo. Aleluia. E do meio daquela sarça, ele começou a observar e ele tomou uma decisão. Decisão esta que não foi aprovada por Deus. Ele tomou uma decisão e disse: virarei para lá e verei esta tão grande visão, porque a sarça não se queima. Ele, virando para aquela visão, deu os seus primeiros passos, mas vendo o Senhor que Moisés ia, aleluia, aproximar daquela sarça, Deus bradou com a sua voz do meio daquela sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. E Deus continuou falando com ele e disse: olha, não te passe para cá, tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. E nós observamos que tirar a sandália dos pés era um ato de humildade, porque Moisés, ele tinha vindo do Egito, estava nas suas mãos um cajado de pastor, estava no seu corpo uma veste de pastor, ele estava pastoreando ovelha, mas estava ainda usando a sandália que ele havia trazido do Egito. E agora, na presença de Deus, ele precisava tirar a sandália, porque o lugar que ele estava era uma terra santa, porque Deus estava presente ali naquela terra. E por isso Salomão nos faz uma recomendação bastante maravilhosa, dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e ofereça-se mais a ouvir, e inclina-se mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Aleluia. Glória a Deus. E ali, meus queridos irmãos, essa foi a ordem: tira primeiro a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. É necessário que nós, quando nos adentramos na presença de Deus, nós deixamos os maus costumes, deixamos os maus usos, deixamos os maus procedimentos. É necessário nós deixarmos os nossos costumes antigos, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Aleluia. E então, meus queridos irmãos, é necessário nós fazer, aleluia, um conserto em nossa vida para podermos nos adentrar na presença de Deus. E ali nós observamos que Deus continuou falando com ele, e Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aleluia. E aí então Moisés, ao ouvir ele falando quem ele era, Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu em olhar para ele. Aleluia. Moisés, ele havia sido criado
com um costume diferente, né? E ali ele via falar no Deus Sol, no Deus Lua, no Deus Ra, e muitos outros tipos de deuses e deusas que tinha no Egito. Aleluia, mas não conhecia ainda o Deus de Abraão, não conhecia ainda o Deus de Isaac, não conhecia ainda o Deus de Jacó. Então era necessário que ele tirasse a sandália do pé, porque agora ele estava na presença de um Deus real, um Deus, aleluia, invisível, mas real. Aleluia, muito real. Glória a Deus. E aí Deus começa a falar com Moisés. Deus disse: olha, aleluia, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Queridos, o que eu quero dizer com isso para você nesse momento é que além de Deus estar ouvindo o seu clamor, Deus também está vendo a sua aflição. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e também tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci as suas dores. Aleluia. Então Deus, ouvindo ali, aleluia, vendo a aflição do povo, ouvindo o seu clamor, Deus começa a lembrar da aliança, do pacto feito, da promessa feita a Abraão, que de Abraão passou a Isaac, e de Isaac passou a Jacó, e ali agora era o momento de se cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Aleluia. Nós observamos aqui, meus queridos irmãos, que Deus, conhecendo as dores dos filhos de Israel, o nosso Deus, ele desceu para trazer o livramento, aleluia, para o povo. O que eu quero falar para você nesse momento, que enquanto existe homens e mulheres nos dias atuais que não gostam de descer, o nosso Deus é um Deus que desce. Aleluia, ele desceu para trazer o livramento para o povo hebreus, para livrar, aleluia, das mãos do egípcio. E agora ele lembrou da promessa que aquele povo, ele teria que fazer subir daquela terra e subir a uma terra boa, uma terra ampla, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. Procurando pesquisar, nós encontramos que era uma terra boa de pasto para criame de ovelhas, para criame de gados. Era uma terra que também poderia criar muitos enxames de abelha. Aleluia. Então era uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. E essa era a terra da promessa, que a qual Deus tinha prometido a Abraão, aleluia, que a sua descendência adquiriria essa terra, aleluia. Essa terra era um lugar onde habitava os cananeus, habitava os heteus, habitava os amorreus, os ferezeus, os heveus, e até os jebuseus habitavam nessa terra. Olha que coisa interessante, Deus havia de pegar a terra onde toda essa população habitava e entregar para o povo hebreus, porque era o povo da promessa. Aquela terra não pertencia aos heveus, aquela terra não pertencia aos jebuseus, aquela terra não pertencia aos cananeus, aquela terra não pertencia aos ferezeus nem aos heteus, mas aquela terra pertencia ao povo hebreus
que é a nação eleita de Deus, é o povo peculiar, é o povo particular de Deus. Aleluia. Então Deus decidiu tirar o povo da escravidão de Faraó e mandar eles para a terra larga, para a terra que mana leite e mel. Amém? Para não ficar muito longo o nosso vídeo, fique com essas palavras e você pode dar continuidade na leitura do capítulo 3 e até chegar lá no capítulo 14, onde o povo atravessou o Mar Vermelho. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, inscreva-se no meu canal. Se você sentir de Deus, inscreva no meu canal.